Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação com Unity. Eu sou o Nathan e hoje vamos para a nossa 19ª aula, onde iremos aprender a rotacionar o nosso objeto aqui do nosso player para poder mirar com o nosso personagem e atirar os seus projéteis. Então, vamos lá aprender? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui em Scripts e vamos criar um novo script. Então, eu vou criar aqui um script C#, vou dar um nome para ele, vou chamar ele de rotacionar com o mouse. Vou clicar aqui para renomear ele. Guardar aqui enquanto ele completa aqui a criação do script. Então, vou clicar aqui com o direito, vou vir aqui em Rename. Vou alterar o nome dele, vou chamar ele de rotacionar com o mouse. Certo. Agora eu vou abrir ele. Vou abrir então o script. Certo, então eu abri ele aqui, só que ele ficou ainda com o nome antigo. Eu vou alterar então aqui o nome, rotacionar com o mouse. Certo? Então vamos ver aqui. Ficou certinho, tem que estar, né, o mesmo nome que eu defini aqui no arquivo, rotacionar com mouse.cs. E aqui também, no meu script, aqui também tem que estar o mesmo nome. Então, como nós iremos fazer com que nosso personagem ele rotacione aqui dentro do nosso jogo? Para isso, nós vamos utilizar alguns recursos aqui do Unity, em que nós iremos simular como se estivesse saindo um raio aqui da tela da nossa câmera aqui dentro do nosso jogo. E esse raio, então, ele vai atingir algum objeto. Nessa posição que esse objeto for atingido, nós iremos fazer com que o nosso personagem ele rotacione e mire para aquela posição. Então, para isso, nós vamos utilizar aqui no nosso código alguns recursos aqui do Unity. O primeiro, então, que nós vamos utilizar aqui é o Ray com o Raycast. Então, aqui no meu método update, eu vou criar aqui meu Ray. E o que é este Ray aqui no Unity? Então, o Ray é como se eu estivesse simulando uma linha aqui projetada a partir aqui de um ponto inicial aqui que eu vou definir aqui no meu código. Então esse raio ele vai numa direção específica aqui dentro do meu jogo e ele é usado para a gente fazer a detecção de colisões e interações e também outras funcionalidades aqui nos nossos jogos. Então isso aqui vai permitir que nós podemos atingir algum objeto, né, com esse raio. E se ele for atingido, nós então vamos obter as informações sobre esse objeto e o ponto, né, de colisão onde esse raio foi atingido. Então, agora que a gente definiu esse ray, né, então a gente vai criar aqui um raio e a partir então dessa posição nós vamos utilizar esse raio para atingir algum objeto. Agora que nós já definimos aqui a nossa variável aqui, ray do nosso raio, então a gente precisa encontrar uma forma de converter as coordenadas aqui do meu mouse, que está na minha tela, numa forma que ele se transforme numa posição aqui dentro do jogo no ambiente 3D. Para isso, então, eu vou utilizar aqui um código em que eu vou utilizar a própria câmera do jogo. Então, eu vou chamar aqui a câmera, vou pegar o main, né, que é a câmera principal, e vou utilizar uma função aqui que é screen_point_to_ray. E o que essa função aqui, screen_point_to_ray, o que ela faz? Então, basicamente, com essa função screen_point_to_ray, eu vou converter as coordenadas aqui da tela aqui do meu jogo, como a posição aqui do meu mouse, e vou fazer com que essa posição ela se transforme em um raio aqui no espaço 3D dentro do jogo. Então, esse raio ele vai ser projetado a partir aqui da minha câmera, e esse ponto aqui que está na minha tela, que eu vou, por exemplo, vou colocar o mouse, ele vai ser projetado aqui dentro do meu jogo. Então essa função aqui ela é bastante usada aqui no desenvolvimento de jogos para detectar então as interações aqui que eu faço em objetos 3D através, por exemplo, aqui dos cliques do mouse. Então essa é uma interação aqui que nós podemos fazer através do nosso código aqui do screen_point_to_ray para a gente projetar então a posição aqui da tela, por exemplo, do mouse dentro aqui do jogo. Então, nesse caso aqui, a posição que eu quero capturar, nessa função, então eu vou pegar um input, né, uma entrada,
E nesse caso a entrada que eu quero é o mouse position. Então eu vou pegar a posição do mouse aqui na minha tela e vou projetar essa posição aqui para iniciar o meu array. Agora que eu já criei aqui meu array, eu preciso criar aqui uma forma de armazenar então a informação do objeto que eu for atingir aqui dentro do meu jogo. Então, para isso eu vou utilizar esse raycast_hit, que é essa estrutura que nós temos aqui no Unity para armazenar informações do objeto que for atingido pelo meu array, pelo meu raio. Então, esse raycast_hit, então, ele é uma estrutura de dados aqui no Unity, que ele é usado para armazenar as informações aqui sobre o objeto, né, que eu colidi, pela colisão aqui que foi detectada pelo meu ray, que no caso eu vou utilizar também um raycast, né, para instanciar o nosso raio. No caso aqui o ray, eu só criei, defini como que vai ser o meu raio. Nas próximas linhas aqui eu vou fazer a instância, né, o cast desse ray. Então esse raycast_hit, ele é uma estrutura de dados que nós vamos utilizar para armazenar as informações sobre o objeto que vai ser colidido aqui pelo nosso array. E essa detecção, então, quando ela for lançada, quando atingir o objeto, então essas informações vão ser armazenadas aqui nesse raycast_hit, como por exemplo a posição e outras propriedades aqui do objeto que a gente atingir aqui com o nosso array. Então, com esses dados, então, a gente vai poder fazer as interações aqui dentro do jogo que a gente precisa para fazer, por exemplo, aqui a nossa rotação do nosso personagem. Outra coisa também que eu vou precisar aqui, eu vou precisar definir uma camada, né? Vou chamar essa camada aqui de Layer Mask, que vai ser uma máscara da camada. Essa Layer Mask, eu vou armazenar então uma camada que eu quero que o meu raycast ele interaja, que ele detecte as colisões, e eu quero ignorar outras camadas, porque eu não quero que outros objetos interfiram. Por exemplo, eu não quero que por exemplo, um objeto do player ou do inimigo, eles interfiram aqui nesse raio e me dê informações aqui que eu não vou precisar. Então, com esse Layer Mask aqui, eu consigo separar as camadas e assim eu posso, por exemplo, separar só a camada que eu quero interagir. No caso aqui vai ser o terreno. Então, eu vou utilizar aqui um código que vou fazer com que a camada do raycast ele interaja apenas com essa camada aqui que eu vou definir, que eu vou chamar essa camada de terreno, que vai ser o chão aqui do meu jogo. Então, dessa forma aqui, eu defini que a Layer Mask, eu vou converter o nome aqui da minha camada nesse inteiro aqui, que vai ser a camada do terreno aqui, que eu quero interagir aqui o meu raycast. Agora que eu já tenho meu raycast e minha Layer Mask, agora eu posso então utilizar a função aqui que eu vou lançar de fato mesmo o raio para poder determinar se o ponto e a direção aqui dentro do espaço do jogo, se eu vou detectar a colisão aqui com o objeto que eu quero. Então, para isso eu vou utilizar aqui um physics.raycast. Então, esse physics.raycast é a função que eu vou utilizar para disparar esse raio aqui dentro do jogo. Então, ele vai pedir aqui o array, né, que nós já criamos. Ele vai pedir um array. Ele vai pedir o hit, né, o objeto que vai ser atingido. Então, ele vai deixar esse objeto aqui como saída. Então, quando ele atingir, ele vai definir essa variável. E também nós precisamos definir a distância, né, que esse raio vai percorrer. Então, aqui eu vou deixar como infinito, vou utilizar essa função aqui, math.infinity, para que o raio seja infinito, e a camada que nós já definimos também, que é Layer Mask. Então, aqui eu consigo já disparar o meu raio. Preciso fechar aqui os parênteses. Então, com essa função aqui, eu vou disparar o meu raio. Só que eu preciso conferir, né? Eu preciso ver se esse raycast ele atingiu. Então, se a gente ver aqui na função, ele retorna um booleano, um bool, né, que é um verdadeiro ou falso. Então, aqui eu posso colocar então ele dentro de um if para verificar se esse raio, se ele atingiu alguma coisa.
Então, se esse raio atingiu algo, então eu posso fazer as minhas verificações aqui. No caso, eu posso fazer, pegar a posição do ponto que ele atingiu. Então, eu posso pegar a posição aqui do ponto atingido através de hit, né, que é o objeto que atingiu, ponto point. Então, aqui eu pego essa posição, né, esse vector tree do ponto que o raio atingiu. E agora eu posso calcular a direção que o meu personagem ele vai rotacionar, né? Então eu posso fazer aqui outro vector tree, que vai ser a direção. E essa direção vai ser a posição do ponto atingido menos a posição aqui do meu objeto. Dessa forma, então, eu tenho a direção que o meu objeto aqui do meu player precisa rotacionar. Posso ignorar aqui a direção de Y, né, que nós não estamos utilizando. E agora eu posso fazer a rotação aqui do meu objeto. Através de Quaternion ponto look rotation. Então com essa função eu vou rotacionar o meu personagem aqui na direção que esse raio aqui que eu criei foi atingido. Na posição que o raio atingiu, então o meu personagem ele vai rotacionar para aquela direção. Agora que eu já tenho o código, eu preciso configurar aqui a cena do meu jogo para poder executar esse código. Primeiramente, então, eu vou criar aqui um objeto aqui que vai representar o chão aqui do meu jogo. Vou criar aqui um plano. Esse aqui, então, vai ser o chão aqui do meu jogo. Eu posso alterar a cor dele, criando aqui um outro material. Criar aqui um material. Chamar de terreno. Vou dar uma cor para ele de verde, para representar o terreno, a cor verde aqui, para representar o meu terreno. Vou arrastar aqui para o meu objeto. Vou alterar o nome dele também, para ficar mais fácil a identificação. Vai ser chamado de terreno. Então, esse aqui vai ser o objeto em que o meu raio aqui ele vai atingir. Para isso, eu preciso definir aqui a layer dele, que a gente criou lá no nosso código. No caso aqui a gente chamou ele de, vamos ver o nome aqui, de terreno. Então eu preciso colocar o mesmo nome. Então aqui nesse espaço aqui eu posso colocar o nome aqui terreno. Então essa aqui vai ser a layer, né, a camada terreno. Aqui eu posso alterar o formato dele. Posso aumentar o tamanho dele. Posso olhar aqui dentro do meu jogo como que ficou. E lembrando que ele precisa ter, né, esse Mesh Collider. E agora eu preciso adicionar o código aqui que a gente criou do nosso, para nós rotacionarmos aqui o nosso player aqui com o mouse. Para isso eu vou criar um objeto dentro aqui do meu player. Por quê? Porque se eu colocar dentro aqui do meu player, ele vai rotacionar. Só que daí ele vai mudar toda a posição dele que a gente fez no nosso código aqui de movimentação do nosso personagem. Então ele vai começar a se movimentar de uma forma muito estranha aqui. A gente não vai conseguir ter um controle fino aqui do nosso personagem. Então, para ficar mais fácil aqui no nosso jogo, nós vamos adicionar um objeto dentro do nosso player. E esse objeto dentro dele que vai rotacionar e não o nosso objeto raiz aqui. Então esse objeto aqui ele vai ficar com as mesmas posições aqui, os mesmos dados aqui da nossa posição de rotação, mas o que vai rotacionar apenas é o objeto dentro dele. Então eu vou criar um objeto vazio aqui, vou chamar um nome simples aqui de rotação, e aqui que eu vou adicionar então o meu código para rotacionar o meu objeto. E lembrando aqui que nós tínhamos adicionado esse cubo aqui, né, como visualização. Então eu vou adicionar esse cubo dentro desse objeto que eu criei. Então esse objeto aqui que ele vai rotacionar. Então se eu fizer uma simulação, por exemplo, aqui dentro do jogo, no caso aqui a gente vai rotacionar aqui no eixo Y.
Então, se a gente fizer aqui uma simulação, ele vai rotacionar dessa forma aqui e não vai alterar este objeto aqui do player. Eu preciso também definir a camada aqui que eu criei, né? A gente apenas criou, eu preciso definir aqui layer como terreno. Então, agora estamos tudo configurado aqui na cena do nosso jogo. Eu posso dar Ctrl S para salvar. Agora, se eu rodar aqui meu jogo, nós vamos ver que se nós conseguimos o resultado que nós queríamos. E agora, se eu olhar aqui no meu player, ele rotaciona aqui conforme eu mexo o meu mouse. Então, um raio aqui sai da posição da tela aqui do meu mouse e atinge esse objeto aqui do terreno. Essa posição aqui que ele atingiu, o meu objeto aqui do player ele vai rotacionar e então eu consigo mirar nessa posição. Aqui no meu código deu um bug que ele sumiu aqui o script que atira os projéteis, mas eu posso adicionar ele novamente aqui. Vou adicionar então aqui o meu script que atira os meus projéteis. Vou atribuir aqui o meu prefab aqui do projétil que eu atiro. Vou definir aqui novamente a posição do ponto do spawn aqui do nosso projétil. Só que agora lembra que a gente tem esse objeto aqui que rotaciona. Então ele precisa, essa posição do spawn, ele precisa rotacionar junto com esse objeto. Então eu vou criar dentro dele aqui então. A gente tinha criado, né, um cubo também. Então vou criar aqui um objeto aqui que vai ser o ponto de spawn do meu projétil. Vou remover aqui esse collider dele. E vou posicionar ele aqui onde eu quero que instancie, né, o meu projeto. Eu vou dar alterar o tamanho dele, deixar ele com 0.3 e vou posicionar aqui onde eu quero instanciar meu projétil. E agora aqui no meu script que atira o projétil, eu atribuo aqui esse ponto do spawn. Então agora eu vou rodar aqui, vou salvar, né, a cena. Vamos ver se ele vai disparar aqui o meu projétil na posição, né, conforme eu rotaciono aqui o meu personagem. Então, ele está disparando, só que está com um intervalo grande, né? Vamos ver aqui. Então, eu alterei aqui para 0.3, eu posso, por exemplo, pôr 0.25, né, o delay do disparo. Salvar aqui a cena. Vamos rodar aqui para ver se o nosso personagem então ele está disparando na posição correta. Então aqui eu consigo agora disparar. Aqui ele está dando um bug. É interessante que deu esse bug, porque o meu projeto ele está, às vezes ele bate no próprio collider aqui do meu player. Então para resolver isso, posso deixar ele um pouquinho mais distante aqui do meu player aqui, só para ele não encostar no meu player e não ter aquele bug, né? Vamos ver se vai resolver. Porque às vezes o meu projeto ele esbarra aqui, né? Ele bate no meu próprio player e a gente não consegue ver aqui o nosso projeto. Às vezes ele está batendo ainda, vou ver o que está acontecendo. Então eu fiz uma alteração aqui no meu código, porque o meu projeto, quando eu estava instanciando, ele estava batendo no meu player. Então, para ele ignorar meu player, então eu fiz aqui uma condição, quando ele detecta, né, colisão, no caso do projeto, faço a verificação aqui se a tag é diferente de player. Então, se ela for diferente de player, ela vai ser destruída. Então, se ele for igual a player, ele não vai destruir, se ele bater sem querer ali no nosso player. E eu criei aqui, defini o player aqui com essa tag player aqui, para ele poder identificar. Então, agora se eu executar meu jogo, mesmo que meu projeto ele bata no meu player, ele vai ignorar o meu player e não vai acontecer nada. Ó. Porque às vezes eu posso estar atirando aqui e eu começo a andar e sem querer o meu player ele esbarra aqui no meu projeto. Mas agora eu consigo então rotacionar aqui esse meu player e disparar aqui os meus projéteis. E agora eu posso modificar também aqui a cena do meu jogo.
Aqui no caso eu deixei o modo da visualização aqui na orientação aqui diferente, modo perspectiva, né, isométrico. Então eu só alterei aqui esse modo visualização e agora eu posso modificar aqui a minha cena. Agora eu não preciso mais, por exemplo, desse projétil, posso apagar, posso alterar aqui o meu inimigo, mudar a posição dele, por exemplo, aqui. Eu posso também criar um prefab aqui para o meu inimigo. Então eu posso arrastar meu inimigo aqui na minha pasta prefabs. Então aqui eu vou ter salvo aqui também o meu inimigo. E eu posso, através aqui selecionando o meu inimigo e dando um Ctrl D, posso ir aumentando aqui o número de inimigos aqui na minha cena. Posso colocar mais inimigos aqui para poder batalhar aqui com o meu personagem. Deixar eles um pouco mais distantes aqui, para dar tempo de eu poder desviar deles. Então vou posicionando eles aqui. E agora eu posso rodar aqui meu jogo e ver se está tudo correto, né? Se eu consigo atingir esses inimigos aqui dentro do meu jogo. Então agora eu posso aqui ir desviando deles e ir tirando aqui meus projéteis até acabar com todos eles. Um detalhe aqui é que esse nosso Raycast Hit, ele só interage aqui com esse terreno. Por exemplo, se eu mirar fora aqui, ó, dessa área do terreno, veja que o meu personagem ele não rotaciona, ele só rotaciona aqui nesta área. Então esse é um detalhe interessante aqui para vocês saberem também, caso aí vocês estejam desenvolvendo aí o seu jogo. Então é isso, obrigado aí a você que assistiu. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aí seu comentário e ativar as notificações. Então é isso, obrigado a todos e até a próxima.